O Jornal Rio Doce está de volta. A falta de sono adequada pode causar problemas como irritabilidade, fadiga e diminuição da concentração. Para solucionar esse problema, brasileiros têm recorrido à automedicação. O problema disso é que esta prática pode causar dependência. A insônia foi tema de painel neste congresso com presença de psicólogos, psiquiatras e neurologistas. O problema afeta muitos brasileiros que têm dificuldades para iniciar e manter o sono. Os pacientes também relatam um despertar recorrente e antes do horário previsto. A insônia está associada ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, a fadiga e obesidade, e também pode ser um sintoma de ansiedade e depressão. Quem vive com insônia sofre à noite e de dia. O problema é que muitos brasileiros têm buscado a automedicação e isso gera uma escalada perigosa de abuso de remédios para dormir, que pode causar dependência química. Se funciona para tal pessoa, vai funcionar para mim. Então você começa, a se automedicar, o indivíduo começa a se automedicar e sem ter uma avaliação correta. Lembrando que esses medicamentos, eles apresentam efeitos colaterais, eles devem não apenas ser prescritos por médicos que entendam do assunto insônia, mas que também esses pacientes, esses indivíduos que passam a fazer o uso desses medicamentos, que eles tenham um acompanhamento clínico. Não é simplesmente uma prescrição. A prescrição inicial é por pouco tempo. Essa é a indicação formal. Nós sabemos que muitos pacientes acabam estendendo o tempo de uso desses medicamentos, mas isso deve ser feito sob supervisão, usar pelo menor tempo possível e na menor dose possível. As chamadas drogas Z, fármacos hipnóticos para a insônia, tiveram um salto alarmante de consumo nos últimos anos. O Zolpidem é o campeão do ranking. De acordo com a Anvisa, 13,6 milhões de caixas do remédio foram vendidas em 2018. Em 2020, em plena pandemia, o volume passou para 23,3 milhões. A média se manteve desde então. O professor diz que há relatos médicos de pacientes que tomaram 300 comprimidos por dia. Nestes casos, existe uma recomendação que o paciente seja internado um curto período para que ele faça a troca desse medicamento, a suspensão desse medicamento. Então, isso é uma recomendação que ele esteja internado e, sobretudo, que esteja sendo avaliado por profissionais da área da psiquiatria. Pacientes buscam resultados mais rápidos com o uso dos medicamentos. De acordo com a literatura médica, a abordagem com maior evidência científica de resultados contra a insônia é a terapia cognitiva comportamental. Jéssica diz que a TCC é um processo e reforça: qualquer tratamento precisa da contribuição de quem busca ajuda. Acho que a psicoterapia ela é sobretudo importante até para que a gente oriente o paciente a não fazer uma automedicação ou um uso indiscriminado das medicações. A terapia cognitivo-comportamental ela vai trazer intervenções tanto cognitivas quanto comportamentais e de psicoeducação sobre o sono, né? E é justamente a partir dessa interação de fatores que contribuem tanto para perpetuar as queixas de sono que a gente consegue melhorar essa sintomatologia, né? Então a TCC ela vai ajudar o paciente a aumentar o seu grau de automonitoramento, de autoobservação sobre o sono, vai ajudá-lo a entender o que ele ou ela pode fazer para melhorar o seu sono no dia a dia, né? E eventualmente parar de se sentir tão ansioso ou sofrer tanto, né, com o sono. Essa médica psiquiátrica, mestre em farmacologia, diz que a urgência do nosso tempo, com cobranças por entregas e responsabilidades a qualquer hora, contribui para o avanço de casos. A exigência repercute não apenas nas relações de trabalho, mas na saúde mental, especialmente das mulheres que assumem mais compromissos em casa. Passaram a ser consideradas as insônias como uma doença. E isso, vem, na minha opinião, tanto de uma necessidade de especificar o diagnóstico e o tratamento, mas também infelizmente, de uma pressão da indústria farmacêutica
para que a doença insônia seja tratada de maneira diferenciada. Então, a gente tem, né, a principal forma de tratamento são as terapias cognitivo-comportamentais, principalmente, mas só que a gente não tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, a gente não tem profissionais qualificados para poder atender a toda a demanda de insônia da população. E com isso, o uso de medicamentos passa a ser uma alternativa para reduzir essa pressão, para dormir logo e acordar bem. Os médicos lembram que o ambiente faz o homem. Devemos, portanto, nos conectar com essa natureza, evitar excessos de tela e de trabalho e buscar equilíbrio com alimentação saudável, exercícios e boa convivência. Dias leves para uma noite de sono. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.